Olá! Hoje a gente vai entrar numa história que, olha, parece um roteiro de filme. Tem de tudo. Uma jornada misteriosa, guiada por uma estrela, uma conspiração política num palácio, um rei super paranoico e uma fuga desesperada, assim, no meio da noite para salvar uma vida. E o mais curioso é que tudo isso acontece num único texto, um capítulo só, o segundo capítulo de Mateus. Nossa missão hoje é desmontar essa narrativa, sabe? Tentar entender como as peças se encaixam. É uma ótima maneira de colocar, porque o texto realmente se desenrola como um drama em vários atos. De um lado, a gente tem os aventureiros, os magos que vêm de muito longe, do outro, o poder estabelecido, né? Personificado no rei Herodes, que se sente, assim, profundamente ameaçado, e no centro de tudo, uma família em fuga. O que move a trama é essa cadeia de ações e reações, onde o elemento mais inesperado, os sonhos, se torna a principal arma de defesa. Vamos começar então pelo que acende o pavio de tudo. A chegada desses magos a Jerusalém. Eles não chegam pedindo uma audiência diplomática, nada disso. Eles chegam com uma pergunta que é uma bomba. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Jogar essa pergunta no centro do poder de um rei como Herodes é uma provocação gigantesca. É uma provocação e um curto-circuito no sistema. A reação é imediata. O texto diz que o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Essa perturbação não é só um incômodo pessoal, sabe? A notícia se espalha e desestabiliza a capital. A chegada desses estrangeiros importantes procurando um novo rei, isso é notícia política de primeira página. Mas a reação de Herodes é o que me chama a atenção. Ele fica perturbado, mas ele não age no calor do momento. Ele não manda prender os magos, não entra em pânico. Qual é o primeiro passo dele? O primeiro passo é o de um estrategista. Ele não sabe o que fazer, então ele consulta seus especialistas. Ele reúne os principais sacerdotes e os escribas do povo e faz uma pergunta técnica. Onde o Cristo deveria nascer segundo as Escrituras? Ele quer o dado bruto, a informação que, digamos, os serviços de inteligência religiosa dele podem fornecer. E eles dão a resposta. Belém da Judéia, citando a profecia de Miqueias. Certo. Agora ele tem o onde, mas falta o quando. E essa parte ainda mais sorrateira. O texto diz que ele chamou secretamente os magos. Por que secretamente? Ele é o rei, não podia simplesmente exigir a informação na frente de todo mundo? Ah, mas aí está a astúcia dele. Publicamente, ele precisa manter as aparências. Esses magos são provavelmente dignitários de um poder estrangeiro, talvez da Pérsia, da Babilônia. Prendê-los ou interrogá-los à força poderia criar um incidente diplomático. Secretamente, ele pode conduzir a conversa de uma forma muito mais controlada. Ele os transforma de mensageiros públicos em informantes particulares. É uma coleta de inteligência, basicamente. Ele pergunta com precisão quando a estrela apareceu, ele está montando uma linha do tempo para calcular a idade dessa criança, dessa ameaça. Exatamente. Herodes está construindo um dossiê. Ele tem a localização geográfica vinda dos seus escribas e agora tem a informação cronológica vindo dos magos. Ele é metódico, e é essa combinação de paranoia com método que o torna tão perigoso. E o golpe final é a mentira. Sim, a fachada de religioso. Ele diz aos magos para irem, encontrarem o menino e depois voltarem para contar para ele. E a desculpa é inacreditável. Me avisem para que eu também possa ir e adorá-lo. É o auge do cinismo. Ele está armando uma armadilha usando a linguagem da fé. É uma jogada de mestre, da manipulação. Ele se coloca como um aliado na busca espiritual deles, quando na verdade está planejando um assassinato. Neste ponto, o conflito da história está completamente armado. A busca sincera dos magos contra o plano mortal de Herodes. Ok, então os magos saem de Jerusalém, provavelmente sem desconfiar de nada. E é aí que a história tem uma virada fantástica. A estrela, que parece ter sumido enquanto eles estavam na cidade, de repente, reaparece. Sim, e a descrição é muito específica. O texto não diz que eles olharam para o céu e viram uma estrela qualquer. Diz que a estrela ia adiante deles, ou seja, ela se movia e se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Não é um fenômeno astronômico passivo.
Ela age quase como um guia pessoal, um GPS celestial que os leva ao endereço exato. Imagino a reação deles. Depois de toda aquela tensão no palácio, de conversar com um rei claramente perigoso, de repente o sinal que os guiou por meses reaparece. O texto diz que eles regozijaram-se com grande alegria. Parece um eufemismo. Deve ter sido um alívio gigantesco. Sem dúvida. Foi a confirmação final de que a jornada deles não era uma loucura, que valeu a pena cruzar desertos, enfrentar perigos e até mesmo a intriga política de Jerusalém. A busca estava chegando ao fim e eles estavam no caminho certo. E o que eles fazem ao entrar na casa é muito revelador. A primeira ação deles é de reverência total. Prostrando-se, o adoraram. Não tem conversa, não tem pergunta, é um reconhecimento imediato. E só depois disso, eles abrem seus tesouros e oferecem os presentes: ouro, incenso e mirra. Isso era um tipo de kit padrão de presentes para a realeza na época. Em parte, sim. Ouro é o presente mais óbvio para um rei, simboliza realeza, riqueza. Incenso era uma resina caríssima usada em templos, um presente para uma divindade, o que aponta para a natureza divina da criança. A mirra é o presente mais intrigante. É uma resina aromática, usada como perfume, mas também como um dos principais componentes no embalsamamento de corpos. Então é um presente que, para muitos intérpretes, já aponta para a mortalidade, para o sacrifício futuro. Mas no nível da narrativa, são presentes de altíssimo valor, dignos de um rei que eles viajaram o mundo para encontrar. Certo, a busca terminou, a adoração foi feita. Mas em Jerusalém, Herodes está no palácio, batendo os dedos na mesa, esperando o relatório dos seus informantes. O plano dele ainda está em andamento. E é aqui que a história dá um cavalo de pau. A solução não vem de nenhuma estratégia humana. Não mesmo. A ferramenta que frustra o plano de Herodes é um sonho. O texto é direto. Os magos foram avisados em sonhos por divina revelação para não voltarem a Herodes. É um comando claro, uma peça de contra-inteligência que chega por um canal completamente inesperado. E a obediência deles é imediata e total. Eles simplesmente pegam outro caminho para casa e desaparecem da história. Peraí, então o mesmo mecanismo, um sonho, frustra o plano contra os magos e logo em seguida ele é usado de novo para salvar a família? O autor do texto está claramente construindo um padrão aqui, não está? Com certeza. É a principal ferramenta de defesa dos protagonistas. Logo que os magos se vão, um anjo aparece para José em um sonho. E a mensagem não é um conselho vago. É uma ordem de evacuação urgente, dramática. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A ameaça é explícita. E a reação de José mostra o tamanho do perigo. O texto faz questão de incluir um detalhe. Ele partiu de noite. Isso não é um detalhe poético. Sair no meio da noite significa que o perigo era iminente. Eles não podiam arriscar esperar o sol nascer. Não podiam ser vistos. É uma fuga clandestina. Exatamente. A noite oferece a cobertura que eles precisam para escapar da rede de vigilância de Herodes. O sonho funciona como um alerta de segurança nacional que permite a fuga antes que as tropas cheguem. É uma corrida contra o tempo, e ele sai na frente por causa dessa revelação. Enquanto isso, Herodes finalmente percebe que foi enganado, que os magos não vão voltar, e aí, a máscara do político frio e calculista cai completamente. O que surge é a fúria descontrolada de um tirano que foi passado para trás. E a fúria dele é tão grande quanto sua paranoia. Ele ordena uma atrocidade. Matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores. É uma tentativa brutal de eliminar a ameaça usando um machado quando ele não conseguiu usar um bisturi. Se ele não sabe quem é o alvo, ele elimina todos os alvos possíveis. E o detalhe mais sinistro é que a idade de corte, 2 anos para baixo, foi calculada com base na informação que ele com precisão inquirida dos magos. Aquela conversa secreta, aquela coleta de inteligência, se transforma no critério para um massacre. Sim, a informação que ele buscou para um assassinato seletivo agora é usada para um assassinato em massa. É o ato final de um déspota encurralado. E, mais uma vez, o narrador não deixa esse horror pairar no ar sem um propósito.
ele imediatamente conecta o massacre a uma profecia de Jeremias sobre Raquel chorando por seus filhos. O narrador faz isso o tempo todo, não é? A fuga para o Egito, ele conecta com "do Egito chamei o meu filho", o massacre com a profecia de Jeremias. Parece que ele para a história a cada momento para dizer, viu só? Isso já estava escrito. Por que essa necessidade de amarrar cada evento a uma profecia? Porque o objetivo do autor não é apenas contar uma história de aventura. Ele está construindo um argumento teológico. Ele quer demonstrar para o seu público, que era primariamente judaico, que esses eventos não são acidentais. Eles são o cumprimento de um plano divino que já estava delineado nas escrituras hebraicas. Cada movimento geográfico, cada crise política é apresentado como uma peça de um quebra-cabeça profético que está se encaixando. A narrativa é, em si, uma prova do seu argumento. Entendi. A história então avança no tempo, a família está segura no Egito, e aí vem a notícia, tendo morrido Herodes. A ameaça principal, o grande vilão da história, foi removida. E, como um relógio, vem a comunicação de sempre. Exatamente. Um anjo aparece em sonho a José pela segunda vez e diz: pode voltar para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. A ordem de exílio foi revogada. Aparentemente, a jornada de volta para casa seria tranquila. Mas não é tão simples, né? Ao chegar na fronteira, José descobre uma nova complicação política. O filho de Herodes, Arquelau, está reinando na Judeia, e o texto diz que José temeu ir para lá. Que tipo de reputação tinha esse Arquelau? A pior possível. Fontes históricas, como o historiador Flávio Joséfo, descrevem Arquelau como sendo extremamente brutal, talvez até mais que o pai. Ele começou o reinado dele massacrando milhares de pessoas em Jerusalém durante a Páscoa. O medo de José era completamente justificado. A ameaça não era mais Herodes, mas era a dinastia de Herodes. O perigo era sistêmico. Voltar para a Judéia, onde fica Belém, seria cair de novo na boca do lobo. E como o dilema se resolve? Pela quarta vez no capítulo, a resposta vem em um sonho. José é avisado para não ir para a Judéia e é redirecionado para a região da Galileia, ao norte. É uma decisão estratégica, guiada por revelação, que os coloca fora da jurisdição direta de Arquelau. Sim, a Galileia era governada por outro filho de Herodes, Antipas, que na época era considerado um governante menos, volátil. O sonho fornece a solução geográfica para um problema político. E essa solução os leva ao seu destino final e definitivo. Que é uma cidadezinha chamada Nazaré, e com isso o arco da história se fecha. E como não podia deixar de ser, o narrador amarra essa última parada a uma profecia. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. A jornada que começou com uma busca por um rei em Jerusalém e Belém, termina com a família se estabelecendo numa cidade obscura e até então sem importância. É o fim da jornada. O capítulo inteiro funciona para explicar como Jesus, nascido em Belém da Judéia, o lugar profeticamente correto, acabou crescendo em Nazaré da Galileia, que se tornou o lugar pelo qual ele seria conhecido pelo resto da vida. Toda essa trama de fuga e perseguição serve para levar o personagem do ponto A ao ponto C, passando pelo ponto B e justificando cada passo com uma escritura. Olhando para a história toda agora, é impressionante. De um lado, você tem o poder estatal, um rei paranoico com seus espiões, seus conselheiros, seus soldados. Do outro, uma família de refugiados com sonhos. E no final, os sonhos vencem. O plano de Herodes é um fracasso total. É uma inversão completa de poder. A narrativa tece cuidadosamente cada evento, o nascimento em Belém, a fuga para o Egito, o massacre, a volta para Nazaré, e apresenta cada um deles não como uma reação desesperada a uma crise, mas como um passo necessário no cumprimento de um destino. O texto não está só contando o que aconteceu, ele está argumentando sobre propósito, sobre um plano maior que se desenrola por trás do caos da política humana. Isso me deixa com uma última reflexão. A história inteira é sobre poder. Mas o que ela nos diz sobre a natureza desse poder? Você tem o poder de Herodes, que age em segredo, que manipula, que usa a violência brutal como ferramenta.
E você tem um outro tipo de poder que se manifesta em sussurros, em avisos noturnos, em sonhos. E é esse poder que, no fim das contas, dita o rumo de tudo. A questão que fica é: qual deles é o poder real dentro desta história?